Salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Bem, o vídeo de hoje é sobre o Ares, o deus da guerra da mitologia da mitologia grega. E ele é um dos deuses da mitologia grega mais conhecidos, né? Ares é filho de Hera, ou melhor, filho de Hera não. Ele é filho de Zeus com Hera, não só filho de Hera. Ele é um dos filhos legítimos do casal, um dos poucos, né? E ele é o deus da guerra e da violência. Pois é, Ares é o deus da guerra e da violência. E ele é um filho legítimo de um casamento que praticamente os Zeus vive por uma da cerca. E o Ares é um dos poucos filhos legítimos. Ares é filho de Zeus com a sua esposa Hera, a rainha do Olimpo. E, portanto, é um deus, o deus da guerra. Não é um semideus, ele é um deus. E, como tal, ele tem alguns atributos, né, dados aos olimpianos. Quais são esses atributos? Força sobre-humana, força sobrenatural. Ele é mais forte do que qualquer mortal vivo. E, às vezes, mais forte do que muitos deuses. Velocidade e agilidade. Ele é muito rápido, principalmente no campo de batalha, podendo reagir e revidar golpes muito rapidamente. Ele também tem a imortalidade, que, como ele é um deus legítimo, não é um semideus, ele não pode morrer a menos que seja pelas mãos de outros deuses. E mesmo assim, ainda é difícil. Mesmo ferir é complicado. Ele também tem a manipulação da violência, mas isso aí a gente vai entrar em acordo, em um comentário melhor numa outra parte do vídeo. Além do que, ele usa uma armadura divina, forjada pelo próprio Hefesto, uma lança que também é divina, e um escudo que também é divino. As suas armas são forjadas pelos deuses, mais especificamente pelo próprio Hefesto, o deus ferreiro. Então elas têm muito mais resistência e capacidade do que as armas humanas. Lembrando que os deuses também são atemporais, não podem morrer de velhice. Outro ponto aqui também que é muito conhecido e muito difundido, mas eu vou ressaltar assim mesmo, é que Ares tem uma rixa com Atena, já que Atena é a deusa da guerra estratégica e Ares é o deus do combate violento. Então tem aí uma diferença. E também Ares é um dos deuses mais desprezados do Olimpo, justamente por sua natureza violenta, justamente pela sua carnificina causada, né? Por isso ele é um dos deuses mais desprezados do Olimpo. Ele também não é muito cultuado, exceto em alguns povos específicos. A gente vai falar disso ao longo do vídeo. Em personalidade, Ares é descrito como impulsivo, agressivo e cruel. Ele é impopular, como eu disse, entre os outros deuses, justamente pela sua natureza violenta. E era pouco venerado na antiga Grécia, exceto por um povo específico, que é o povo de Esparta. Os espartanos, como são um povo guerreiro, veneravam Ares como um de seus deuses principais, porque eles pediam favores a Ares, porque eles literalmente viviam da guerra e do combate. Como a sociedade espartana era uma sociedade guerreira e vivia da guerra, né? Eles pediam muitos favores a Ares. Muitos favores, né? Muitas orações ali a Ares, ao deus da guerra. Porque eles tinham que ser favorecidos no campo de batalha, e ninguém melhor do que o próprio Ares para fazer isso. Então eles tinham lá as orações deles que eram realizadas em favor de pedir benefício, né? Em favor de pedir a vitória a Ares, o deus da guerra e da violência. E que toda aquela guerra e violência fosse derramada em favor de Ares, no caso, né? O deus da guerra violenta. E é importante citar que Ares não ia desacompanhado. Ares era acompanhado muitas vezes de seus próprios filhos, sim, porque Ares tinha filhos, e também acompanhados de outros seres. Por exemplo, a deusa Íris, deusa da discórdia, com quem Ares frequentemente era visto e se aliava, já que a discórdia e a guerra andam juntos. Além do fato de que ele andava com seus próprios filhos, né? Os seus filhos estão diretamente ligados à violência e à guerra, né? Já que são filhos do deus da guerra. Os filhos dele, obviamente, estão ligados ao nível de guerrear, né? Eles tinham poucas alianças ali com os deuses, porque ele era muito desfavorecido, o pessoal não gostava muito dele. Mas a deusa Íris
que era a deusa da discórdia, andava muito com Ares, porque a discórdia e a guerra estão ali meio que de mãos dadas, né? Ele tinha seus filhos, como eu disse, e esses filhos andavam com ele no campo de batalha, porque os filhos dele também tinham a ver com a brutalidade, com a violência e tudo mais. A gente vai falar dos filhos de Ares em outro vídeo, por isso que eu não estou me atendo a falar deles aqui, mas a gente vai falar dos filhos de Ares em outro vídeo, tá? Por isso que eu não estou falando deles aqui. A gente também vai entrar nesse contexto em outro vídeo. Mas é importante lembrar da onde Ares tira tanto poder. Porque se Ares era um dos deuses mais poderosos do Olimpo, embora seja um dos deuses que o povo menos gostava lá no Olimpo, ele era um dos deuses mais poderosos. Então, de onde ele tirava tanto poder se os próprios deuses não gostavam dele? Os deuses antigos tiravam os seus poderes da veneração e dos templos. E Esparta venerava muito o próprio Ares. Então, um ponto para ele. Né? Ele tinha veneração dos espartanos, portanto, podiam tirar a sua divindade, os seus poderes dali. 2. Ele era um dos poucos filhos de Zeus, que de fato era Deus por unanimidade, não um semideus, não tinha sangue humano. Isso favorecia para ele. E tem outro ponto, que a gente vai discutir agora. Ares tinha a habilidade de tirar poder da própria violência. Quanto mais violenta e sanguinária fosse uma guerra, mais poderoso Ares se tornava. Ares andava com a Íris, a deusa da discórdia, porque isso favorecia guerras e aumentava o poder dele. Ares podia desencadear desentendimento só pela sua mera passagem. Uma das habilidades de Ares era incitar a violência nos corações dos homens. Ele literalmente era incitar a violência. Tanto que é descrito aqui a manipulação da violência como um dos poderes dele. Ao interagir com os humanos, ele causava discórdia, raiva e desejo pelo combate, fazendo com que as pessoas passassem a ter vontade de guerrear ou vivessem discutindo e brigando até criarem contendas, já que ele vivia do desentendimento. Por isso que ele andava com a deusa da discórdia, porque a deusa da discórdia também vivia do desentendimento, entendeu? Para eles ali era uma sociedade perfeita. Ele tirava mais poder não só dos templos que tinham lá em Esparta, que veneravam ele como deus da guerra, mas também da própria violência. Quanto mais violência tivesse, quanto mais sangue fosse derramado em uma guerra, mais poderoso Ares se tornava. Isso fazia com que ele se tornasse um dos deuses mais poderosos do Olimpo, visto que a própria Grécia e os países vizinhos ali estavam sempre em constante guerra e desentendimento. Em suas aparições na DC Comics, Ares é vinculado às Amazonas, que de fato ele tem uma ligação mitológica com elas. E é frequentemente um vilão recorrente para Diana de Temícera, a Mulher Maravilha. É importante dizer também que lá na DC Comics ele tem essa mesma habilidade de incitar a violência no coração dos homens, dos mortais, e canalizar essa mesma violência para aumentar o seu próprio poder, visto que o culto a Ares nos dias atuais não existe. Ares é um ser mitológico. Logo, não existe um culto a Ares hoje em dia. Então, ele necessita de canalizar a violência do coração dos homens diretamente para os seus poderes. Mas se você for pensar que hoje em dia o mundo tem bombas atômicas e armas nucleares, Ares permanece sendo um dos mais poderosos seres da DC Comics, né? Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.